Bem-vindo ao nosso seminário sobre guerra espiritual. Nós temos falado de vários aspectos desta guerra, acerca de conquistando as várias montanhas de influência e, em específica, essa área de economia, quando nós falamos sobre aquele serviço ao dinheiro, aquilo que, quando a pessoa começa a colocar a sua esperança e toda a sua confiança nos bens materiais, o resultado é ansiedade, medo e insegurança. Deus tem outro plano. É importante que nós baseamos toda a nossa vida naquilo que Deus diz, a sua palavra, porque hoje em dia nós temos um grande ênfase da parte do inimigo para desviar a própria igreja daquele fundamento que é a verdade. Em Judas, versículo 3, ele começa assim com uma certa introdução e depois ele diz que eu queria falar acerca das coisas de nossa salvação, coisas que nos edificam e tudo isso, mas ele diz, eu sinto de parte de Deus para ajudar a vocês a contender com a vossa própria fé. Então, ele estava basicamente... E o resto desta carta, ele fala sobre essa guerra, essa luta, essa batalha contra a verdade. Em 2 Coríntios 2:1 diz que nós não devemos ser ignorantes dos seus ardes. Não mete a cabeça na areia, não fecha os olhos pensando que se não lidera com esse assunto, então o inimigo não vai me chatear também. Mas essa é a verdade. Essa não é a verdade. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. O seu propósito contínuo é para a nossa própria destruição. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, eu já tenho falado sobre isso quando nós estudamos sobre as várias caras do inimigo. Diz que foi principado o grande dragão, a antigo serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então nós temos esse entendimento que o inimigo, através daquele mundo, o cosmos, ele quer enganar todas as pessoas, todo mundo. Ele quer usar aqueles meios, seja intelectuais, meios de comunicação social, meios de filosofias e academia, para enganar as pessoas e desviar as pessoas dos seus fundamentos que nós temos em Cristo. Satanás é aquele enganador. Ele é pai de todos os mentirosos. Então, quando falamos de falsificação, quando falamos acerca de coisas falsas, então, ele é a origem. Em Mateus 24:24, Jesus nos avisa que nos últimos dias vai haver falsos cristos e falsos profetas que vão até fazer sinais e maravilhas para enganar as pessoas, levar as pessoas em caminhos alheios da verdade. Ele disse que até os próprios eleitos, pessoas que foram salvos, podem ser enganados. Satanás tem esse desejo de neutralizar a igreja da sua missão, para enganar o povo de Deus de tal forma que eles não enfrentem ele como adversário e só colabora com ele para a destruição dessa raça humana. Não, o diabo é mentiroso. Desde o princípio, a Bíblia diz em João 8:24. E em Romanos 1, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que ele até... Eu quero que nós lemos certos versículos hoje, porque é tão importante que nós entendemos aquela base do inimigo.
Em Romanos 1, 25 diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Uau! Toda aquela perversidade, toda aquela mudança das coisas, da natureza das coisas, não é? Mudar do afeto, mesmo na área sexual, e vou falar mais em pormenor sobre essa área porque é muito importante. Mas mudando a parte moral e aceitando o erro, o pecado como normal, como lícito, como aceitável, e condenando alguém que diz que é pecado. Aquela cultura de cancelar, né? Aquela cultura de julgar e pôr de parte tudo que é verdadeiro e aceitar tudo que é falso. Então, para fazer isso, tem que haver uma digressão, um processo. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Leva alguns anos para essa mentalidade, esse paradigma ser aceito em todo o mundo. Tem que primeiro ser, né, uma certa cauterização da própria consciência. E essa acontece quando as pessoas somente começam a tolerar a presença do mal. Quando o Espírito de Deus estava a falar com as 7 igrejas no livro do Apocalipse, ele disse que estava a dizer que eles toleraram essa mulher Jezabel, porque estava a levar muitas pessoas na igreja de praticar imoralidade e também aceitar aquelas profundezas de Satanás. As coisas profundas, aqueles mistérios, então ela fascinava as pessoas com aqueles assuntos profundos, aqueles mistérios e com essa apresentou uma certa falsa espiritualidade e levou as pessoas a aceitar o erro até em atos de imoralidade, porque tudo segue. Primeiro tem que haver aquela cauterização da própria consciência, tem que haver aquela fechar dos olhos, aquela tolerância, aceitar a presença do mal e depois vem a participar nestas mesmas práticas. E vem aquela ordem para a igreja, para lidar com isso. Temos que limpar esse fermento da massa. Nós temos que tirar aquilo que vai influenciar toda a igreja. A igreja tem esse papel para ficar agarrado da verdade e saber discernir entre o bem e o mal. Em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de glória, que é a imagem de Deus. Então, primeiro tem que haver um segmento, uma certa cegueira espiritual que vem sobre a mente da pessoa, para começar a acreditar naquilo que é errado. Esse é um processo que acontece. É negar, né? Para negar a verdade, para aceitar né? Tem que haver uma certa cauterização da consciência, porque Deus fala através da nossa consciência. E isso acontece por aceitar e concordar com o pecado. Para não dizer, não faz mal, cada um determina, está bem, mas todos fazem. Né? Quando nós começamos a ter essa atitude de indiferença, de aceitar várias escolhas assim, das pessoas como lícito e verdadeiro, a nossa própria consciência começa a ser cauterizada. O Espírito Santo não consegue
com essa consciência, alertar a pessoa dos perigos e do engano. Pois nós negamos a verdade. Começamos a argumentar contra a verdade. Começamos a dizer, mas não é assim, cada pessoa tem direito sobre o seu corpo, pode abortar as crianças, não há problema, porque não são crianças, são fetos, são somente parte do corpo da mulher. A mulher pode fazer qualquer coisa com o seu próprio corpo. E vem aquelas ideias que estão todos misturados com o engano e sem aceitando isso, a pessoa começa a praticar, começar a entrar em todas as outras espécies de pecado. Tudo fica confuso. Por isso, essas doutrinas, essas ideias têm que ser bem esclarecidas. Em 1 Timóteo, capítulo 4, diz que nos últimos tempos, pessoas vão afastar da verdade. Eu quero que nós lemos isso, porque é tão importante. Diz que o Espírito expressamente diz. Né? Então, diz, quem tem ouvidos, ouça. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão, e essa palavra significa desviar, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrinas têm a ver com conceitos, têm a ver com princípios, têm a ver com aquilo que é estabelecido como verdade. As doutrinas de Cristo, por exemplo, que é revelado em Hebreus capítulo 6, são os fundamentos da igreja. É aquela base da verdade. Nós temos que afundar a nossa vida sobre esses princípios. Essas são doutrinas, são importantes. Doutrinas é algo estabelecido pelo Espírito de Deus e confirmado nas Escrituras. E a primeira doutrina de Cristo que nós temos em Hebreus 6:1 é arrependimento das obras mortas. Então, esse arrependimento fala de regresso a Deus, sabendo que pecado desvia-nos longe de Deus, afasta-nos da sua glória. E arrependimento é voltar a Ele. Deus não somente dá-nos uma palmada nas costas e diz, está tudo bem, ok, eu sei que tu és um homem, tu és fraquíssimo, tu não consegues, pode fazer, eu amo-te mesmo. Não. O amor nos liberta. O amor traz-nos de volta. É como aquele filho pródigo, aquilo caiu nele, que ele tinha ido longe do seu pai. Então, quando caiu nele, ele, em arrependimento, voltou ao seu pai. E o seu pai o recebeu. E nós vamos ser recebidos por Deus, mas temos que voltar. Não pense que Deus vai somente fechar os seus olhos e dizer, mas no século XXI as coisas são diferentes, tudo é lícito, tudo é uma cultura mais leviana, mais à vontade. Então, hoje não é assim. Não é? Não. A Bíblia não muda por causa de culturas, por causa das épocas ou eras em que nós vivemos. Nós temos que regressar. Essas são doutrinas do diabo que desviam-nos daquilo que é fundamental. Nós temos que voltar. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18, diz que este mandamento dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas uma boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Há pessoas que hoje em dia dizem que não há naufrágios, não há pessoas não vão para o inferno, não podem perder aquilo que eles ganharam em Cristo. Então, com esse erro, eles vivem numa ilusão de segurança eterna, sem saber que nós temos que conservar a nossa fé.
Nós temos que fazer aquela boa malícia. Nós temos que manter uma boa consciência, sabendo que, né, que Deus vai vai dar-nos discernimento e abrir os nossos olhos. Estamos numa guerra. E essa é uma guerra contra a verdade. Deus te abençoe.